A reflexão que eu trago hoje não é simplesmente mais uma reflexão sobre o Evangelho. Hoje eu queria realmente falar da nossa transformação, do nosso amadurecimento espiritual. E uma das grandes ferramentas que nós temos para isso é o sentimento da gratidão. E o Evangelho de hoje, Lucas 7:37, vai nos mostrar uma situação em que Jesus recebe, aceita e valoriza a gratidão que alguém demonstrava para ele. É uma situação muitíssimo interessante. Uma senhora, uma mulher, ao saber que Jesus ia na casa de um fariseu, ela foi para lá também, levando um frasco de perfume. Ela entrou e todos nós imaginamos, naquela sociedade patriarcal ali, como que seria uma mulher entrar numa reunião de homens. E ela, corajosamente, ela entra, chorando, e começa a molhar os pés de Jesus com as próprias lágrimas. Imaginem, gente, essa situação. Eu estou falando, imagine, gente, imaginando aí todos os amigos que estão conosco da Ilha de Paquetá, todos os amigos que seguem essa live de agora, a quem eu peço, inclusive, permissão para entrar nas casas de vocês, não é? Então, imaginemos, uma mulher entra, começa a lavar os pés de Jesus com as próprias lágrimas, depois ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, beija os pés de Jesus e começa a passar perfume nos pés de Jesus. E um homem, um fariseu, vendo aquilo, ele criticou a mulher. Ele achou ruim, falou que não podia, né, fazer uma coisa daquela. Olha essa mulher. Aí Jesus fala com ele: olha, você está vendo esta mulher? Pois é, eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as próprias lágrimas e enxugou com os próprios cabelos. Você não me saudou, você não me deu um abraço, você não me deu um beijo. Mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, ela não parou de beijar os meus pés. E você, Jesus continua dizendo ao fariseu, e você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume em mim e nos meus cabelos e nos meus pés. Então, Jesus sentiu aquela gratidão. Jesus sentiu aquela gratidão e aceitou aquela gratidão. E é isso que nós também precisamos de aprender a fazer, porque nós não precisamos só de sermos gratos, né? Quer ver uma outra situação? João que relata que estava Jesus na casa do seu grande amigo Lázaro, em Betânia, aos arredores ali de Jerusalém. Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. Então, Maria, tomando um pouco de perfume, um perfume caríssimo, era perfume de nardo, era um perfume caro, e ela também passou aquele perfume em Jesus com seus cabelos. E alguém que estava olhando ali falou: por que que ela não vendeu esse perfume e com o dinheiro ela não deu dinheiro, não deu alguma coisa aos pobres? E Jesus então repreende quem deu essa opinião de vender o perfume em vez de passar nos pés de Jesus. Olha que situação interessante, gente. Jesus aceita aquele presente. E quando alguém fala: por que que ela não vendeu esse perfume e com o dinheiro deu para os pobres? Jesus fala: deixa Maria, deixa. Enquanto isso, Marta, irmã dela, cuidava da casa.
E, ao aceitar aquele oferecimento de Maria em forma de amor e gratidão, Jesus lembra que ele diz para Marta que Maria estava ali escolhendo a melhor parte, né? E quando Jesus aceita, Jesus nos ensinava a amar e a nos deixarmos ser amados. Porque vejam nós espíritas, o cristão de um modo geral, quantas vezes, em tentativas nossas de administrar a nossa vaidade, de trabalhar a nossa humildade, nós não aceitamos certas coisas que vêm das pessoas. E nós tiramos da pessoa o prazer que ela sentiria em nos ofertar algo, em nos retribuir algo. Tiramos da pessoa o prazer de demonstrar um sentimento puro que essas pessoas têm em relação a nós. Paralamas do Sucesso, que gravou uma música assim, né? Saber amar e saber deixar alguém te amar. E Jesus, então, valoriza isso, porque Jesus está valorizando a gratidão. Gratidão é uma palavra muito usada recentemente, e as pessoas usam em mensagens de forma banal, corriqueira, sem de fato senti-la. É como a gente usa tudo bem? Oi, fulano, tudo bem? No WhatsApp, tudo bem? Na verdade, é só uma convenção, um protocolo, sem o genuíno interesse de saber como a pessoa realmente está. Isso é um modo assim muito automático de iniciar uma mensagem. Tudo bem? Então, a gente também termina mensagens escrito gratidão. E a definição mais comum que nós temos de gratidão é o reconhecimento dos elementos de valor em nossas vidas. O que é realmente o valor em nossas vidas? E quem trata disso, nos ensinando, é um doutor da igreja, São Tomás de Aquino, que ele estabelece para a gente, para nossa compreensão, ele estabelece 3 níveis de gratidão. Um mais superficial, um nível intermediário e um nível profundo. Vamos conversar um pouquinho sobre esses 3 níveis e não se preocupem que vai ser possível compreender e acompanhar o nosso raciocínio. O nível superficial é o nível do reconhecimento, ele é assim muito intelectual, ele é ligado mais à área do nosso conhecimento, das convenções sociais, né? É essa gratidão automática, o hashtag gratidão. Então, quando nós aparentamos que estamos dando valor a alguma coisa que merece valor, a gente está ali mostrando alguma forma de gratidão. Mas muitas das vezes, nesse nível superficial, a gente ainda usa a palavra de uma forma automática, vazia, né? Então, não se trata de uma emoção, de um sentimento realmente. Eu peço desculpa às pessoas que terminam mensagens escrito gratidão, porque muitas delas, com certeza, estão, sim, expressando de uma forma sincera, honesta, né? Sentindo a gratidão no seu sentido pleno. Eu não estou dizendo que não exista gratidão. Eu só estou ressaltando, às vezes, está muito banal de gratidão, que é o nível do agradecimento. Muito interessante. É quando você dá graças a alguém em algum momento da nossa vida. E é interessante, olhem em momentos pontuais, né? Que a gente costuma ser aquela gratidão muito intensa. Por exemplo, você fica super grato a Deus na colação de grau do seu filho. O seu filho escreve no convite de formatura dele, primeiramente, gratidão a Deus. E ali ele está sendo super sincero, né? Então, a gente está falando dessa gratidão pontual, daqueles momentos de grande conteúdo emocional. Numa formatura, no nascimento de um filho, na chegada de um neto, uma promoção, um presente inesperado, um vestibular, quando a pessoa passa, um emprego bom, quando ela é aprovada num concurso. Então, são aquelas situações pontuais da nossa vida, são aqueles momentos de muita emoção, onde você realmente está ali com aquele conteúdo emocional de alegria, de euforia, né? E é aquele momento, inclusive, onde você faz promessa. Você passa num concurso e consegue um bom emprego, você fala, eu vou ser um excelente funcionário.
Tem aquele momento onde você faz promessa, eu vou ser o melhor funcionário, você saboreia aquele momento. Muito grato. Você está sentindo a gratidão, mas São Tomás de Aquino diz que essa gratidão é intermediária, porque é uma gratidão circunstancial, eventual. E se nós formos contar apenas com esses acontecimentos extraordinários para a gente sentir gratidão, significa que nós sentiríamos gratidão muito raramente, porque esses momentos excepcionais, eles são muito raros na nossa vida, né? Então, vamos falar agora do terceiro nível de gratidão, a gratidão mais profunda, o nosso modo mais profundo de agradecer é quando estamos vinculados ou comprometidos com alguém. É aquele momento onde a gente realmente agradece, quando a gente escolhe adotar uma postura que nós vamos realmente conseguir valorizar aquilo que tem valor para nós. Todos que fazem parte da nossa vida estão contribuindo para o nosso crescimento. Então, muitas pessoas contribuíram para que nós chegássemos onde chegamos. Então, tem gente que tão desavisado fala assim, ninguém me ajudou, não. Eu cheguei sozinho aonde eu cheguei. Então, dá vontade de perguntar, realmente ninguém te ajudou? Não, ninguém me ajudou. Então, você já saiu do útero caminhando, você já conseguiu buscar seu próprio alimento, ninguém precisou de te levar para a escola, cuidar de você. Então, a gente tem que rever essa questão de muitas pessoas que enchem a boca e dizem, eu me fiz sozinho. Eu me fiz sozinho. Quantas vezes em nosso dia nós investimos tempo e energia para reconhecer as pessoas que nos ajudaram realmente a chegar onde nós chegamos? Nós não podemos esquecer isso no nosso dia a dia, em todo momento. Qual de nós sente a gratidão quando pega a comida no prato e agradece a todas as pessoas, desde quem plantou até quem fez para aquela comida chegar no seu prato? Se você se alimenta com esse sentido de gratidão, o alimento entra fluidificado para o seu organismo. Ele entra abençoado pelo seu pensamento, pela sua maneira de pensar. Se você pega um livro, igual a Selma pega um livro e lê uma mensagem. Você pega um livro e o seu pensamento vai ao editor, a quem fez a parte gráfica, a quem fez a editoração, a quem consertou a gramática, a quem recebeu a mensagem, a quem fez o livro chegar às suas mãos. Porque quando você está com um livro na mão, muita gente trabalhou ali. Isso é gratidão a todas as pessoas. Então, a gente vai treinando. Falou-se na mensagem inicial das pequenas coisas. Você pega, vai vestir uma roupa. Quantas pessoas trabalharam para aquela roupa, aquele tecido virasse uma peça de roupa e chegasse a você? Então, nós estamos rodeados de bênçãos, de 1000 pessoas que fazem 1000 coisas que nós sozinhos não daríamos conta de fazer. E, no entanto, a gente fala, eu estou sozinho, ninguém me ajuda a fazer nada. Sendo que, na verdade, a nossa vida está cheia de bênçãos, de participações que nós achamos supernaturais e não agradecemos suficientemente, nem de forma nenhuma. Os psicólogos já perceberam. Gente, desculpa, entrou uma ligação aqui. Os psicólogos já perceberam como que a mágoa acumulada faz mal e tem tentado tratar as pessoas que têm, assim, 1000 traumas de criação, né? Que vem do que recebeu do pai, do que recebeu da mãe. Então, me contou uma psicóloga, minha amiga, que uma moça fazia terapia com ela e levava uma mágoa enorme de uma coisa que a mãe dela tinha falado com ela um dia e tinha magoado essa moça profundamente. E ela não conseguia superar aquilo, ela não conseguia esquecer, e ela travou
todo o seu sentimento, todas as suas emoções totalmente travada, porque a mãe dela um dia a rotulou, a magoou de uma forma que ela ficou profundamente marcada com aquilo. Então, a psicóloga conduziu a terapia de uma forma muito inteligente, porque fez essa moça dizer: sua mãe um dia te falou uma coisa que te magoou muito, não é verdade? É verdade. Minha mãe me falou uma coisa que me magoou muito. Então agora você vai me dizer quantas noites sua mãe deixou de dormir para ficar com você porque você tinha febre, porque você tossia. Quantas coisas a sua mãe teve que renunciar para ter você, para educar você, para cuidar de você? Quantas vezes a sua mãe fez para você a comida que você mais gostava e te comprou aquela coisa que você queria tanto? Quantas vezes ela te amamentou? Quantas vezes? Então a moça foi pensar, tipo assim, mas isso era obrigação dela? Era. Era obrigação dos pais cuidarem de filhos pequenos e indefesos. E obrigação dos filhos agradecer esses cuidados que foram feitos com maior sacrifício, apesar de ter sido feito por amor, não significa que não houve uma negação, um desgaste. Então, nós, de um modo geral, nós seres humanos, temos muita dificuldade em registrar as dádivas. Nós temos uma dificuldade enorme em reconhecer essas dádivas na nossa vida. É por isso que o nosso coração anda mais cheio de ingratidão do que de gratidão. Foi um professor português que disse que ele encontrou uma coisa que ele nunca havia pensado. Quando se fala obrigado em inglês, em alemão, a pessoa agradece. Era mais superficial agradecer. Quando se diz thank you, zandanka, agradece só a nível intelectual. Dos outros idiomas, quando agradece, ela faz nesse nível intermediário do obrigado. Por exemplo, em francês, beaucoup, então se diz sendo assim, eu graça pelo favor que eu recebi. Quando se diz em italiano, significa assim, uma graça pelo que você fez a mim, eu estou sendo grato. Só em português, pelo que se conhece ou se saiba, é só em português que se agradece no terceiro nível mais profundo de gratidão. Porque quando você diz muito obrigado, olha que interessante. Quando você diz muito obrigado, você está falando uma verdade muito grande, uma obrigação que se ser nós tendo com isso, xenofóbicos aqui, sendo que os nossos irmãos europeus não sentem a verdadeira gratidão. A gente só está dizendo que o idioma português é o que melhor fala dessa gratidão. O que melhor expressa a gratidão é o nosso idioma. Então, nós dizemos obrigado. O que significa? O que a gente está falando? A gente está falando, eu fico obrigado pelo que você me fez. Eu fico vinculado a você. Eu estou comprometida com este favor que você me fez, com esta coisa que você me fez. Então, isso que significa o obrigado. Eu fico-vos obrigado. Então, nós vamos pensar em todas essas coisas que nós temos motivo de sobra para sentir gratidão, porque sentir gratidão é a melhor coisa do mundo para a nossa saúde mental. Quando nós sentimos gratidão por alguém,
esse obrigado é porque nós tornamos os laços com este alguém mais forte, mais fortes, mais calorosos. Nós criamos a empatia. A gratidão a Deus, então, nem se fala, porque nos conecta mais a Deus. Quando nós sentimos gratidão a Jesus pelo que ele trouxe à terra, é como se a gente dissesse a Jesus: eu fico comprometida com a sua mensagem. Obrigado, Senhor. Significa, eu estou me comprometendo com a sua mensagem. É isso que é o verdadeiro exercício da gratidão. E as pesquisas mostram que quem sente a gratidão, gente, reduz estresse, fica a pessoa mais motivada, sente mais bem-estar, melhora o sono e melhora as defesas do organismo. Isso está provado cientificamente. Então, ignorar essa forma, esta ferramenta de saúde física e mental, de bem-estar, não é muito inteligente de nossa parte. É desperdiçar totalmente a oportunidade de, a cada dia, mais a nossa saúde e evitar as doenças. É isso que eu tentava dizer no princípio, que eu não estava trazendo hoje para nós, porque eu falo primeiro para os próprios ouvidos, eu não estava trazendo para nós mais uma reflexão. Eu estava trazendo algo, um exercício de tentar desenvolver em nós a gratidão em todos os momentos, porque isso vai melhorar a nossa saúde e vai evitar a doença. Então, como exercitar a gratidão? Está provado que a nossa mente, ela tende mais para as coisas negativas do que para o positivo. A nossa mente, ela tende mais para o medo do que para a coragem. Ela tende mais com as incertezas do que propriamente com as certezas. Então, por exemplo, se você acha R$ 1.000, você tem uma alegria. Mas se você perder R$ 1.000, a dor de perder é muito maior do que a dor de achar. Te dói muito mais perder R$ 1.000 do que você fica feliz de achar R$ 1.000. É impressionante essa nossa tendência. Então, o que nós temos que fazer? Um exercício prático. A cada noite, nós vamos tentar lembrar o que nos aconteceu naquele dia que nós precisamos nos mostrar gratos. E nós não vamos procurar, hoje eu ganhei na loteria, hoje eu arrumei um emprego maravilhoso, hoje eu passei num concurso ótimo, não podemos esperar sentir gratidão para aquelas coisas extraordinárias e maravilhosas. Nós temos que aprender a sentir gratidão nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Senão, a gente não vai ter muito o que lembrar e o que agradecer. Segundo os psicólogos e os neurocientistas, depois de 3 semanas, onde você toda noite tenta levantar pelo menos 3 coisas boas que te aconteceram naquele dia, e quando eu faço isso, eu faço obrigada porque hoje eu não atropelei ninguém. Obrigada porque hoje eu levei uma fechada, mas não bati o carro. Então, obrigada porque hoje não faltou água aqui em casa. Obrigada porque na minha casa não tem enchente. Obrigada porque aquele fogo não está pegando aqui do lado. Tanta coisa ruim acontecendo no mundo e nós passando em brancas nuvens, no mar de tranquilidade que não sabemos reconhecer. Quando acontece uma grande tragédia, que a gente viu como é que estava bom antes, então vamos ver como é que está bom antes de acontecer as tragédias e escrever sobre isso. Segundo os neurocientistas, depois de 3 semanas, o que os estudos mostram com relevância estatística é que o seu nível de bem-estar já começa a se elevar consideravelmente. Isso é sério, gente. É o que dizem os pesquisadores
da psicologia positiva. Depois de 3 semanas, onde você tenta listar cada noite 3 coisas boas que te aconteceram, o seu nível de bem-estar se eleva consideravelmente. A sua saúde física e mental melhora consideravelmente. Então, esta é uma razão psicológica de sermos gratos. Mexemos no nosso cérebro, né? Existe uma razão filosófica para sermos gratos. Os estoicos, os filósofos estoicos dizem que nós não podemos controlar as coisas que nos acontecem. Nós não podemos controlar os eventos negativos. Eles acontecerão sem que nada a gente possa fazer. Ainda mais nós que sabemos da escolha de provas, da lei de ação e reação. A gente sabe que de um momento para outro as nossas escolhas podem entrar em pauta e nós começarmos as colheitas complicadas da nossa vida. Então, nós não podemos controlar as coisas que nos acontecem, mas nós podemos controlar a nossa reação. O nosso grande problema não é o que nos acontece. O nosso grande problema é a nossa reação ao que nos acontece. Segundo Emmanuel. Eu vou dar um exemplo. Pobre, você leva uma fechada no trânsito. Você já viu isso. Você já viu isso acontecer. Nem que seja na mídia. Alguém leva uma fechada no trânsito e desce do carro armado, dá um tiro ou leva um tiro. Porque o caso que eu vi recentemente, o homem era muito grande, ele desce do carro para ir lá na porta do motorista que o fechou, só para xingar ele. E, no entanto, o pega do queixo para cima. Então, o problema foi a fechada ou foi a reação? Se você leva uma fechada no trânsito e abençoa aquele desembestado que não sabe dirigir, e abençoa pedindo a Deus que não aconteça nada de ruim para ele, e agradece a Deus que, apesar da fechada, não aconteceu nada de ruim com você, sua vida continua abençoada. E você encontra paz. A paz na compreensão. Nossa, coitado, ele está muito nervoso. Graças a Deus eu não entrei na sintonia dele. Por este exemplo, nós podemos extrapolar e perceber, gente, que o nosso problema não é o que nos acontece, é a nossa reação. A vida, uma psicóloga chamada Márcia Luz, a quem eu cumprimento, não conheço, eu recebi um WhatsApp dela outro dia, de alguém me mandando uma frase dela, onde ela fala um comentário gostosinho de ouvir sobre gratidão. Ela fala que gratidão é mudança de olhar. Vocês estão me acompanhando ainda? Todo mundo foi embora? É tão engraçado fazer live. Eu estou aqui dentro do meu escritório, falando sozinha tem meia hora, e com a esperança de que vocês estão por aí me ouvindo. Eu espero que sim. Mas é muito engraçada essa situação. Então, eu recebi esse vídeo da Márcia Luz, dizendo que gratidão é mudança de olhar. Porque ela falava que tem gente que pensa que ser grato é assim, não, eu sempre agradeço quando alguém faz alguma coisa por mim. Isso não é gratidão. O nome disso é educação. Eu vou à igreja e agradeço, rezo, eu vou ao centro e rezo agradecendo. Isso também não é gratidão. Isso é oração. Então, educação, oração, são coisas fundamentais e importantes na nossa vida, mas não é gratidão. Gratidão é mudança de olhar. Aí ela começa a explicar o que é isso. Porque vocês devem estar pensando assim, mais do que rezar e agradecer, mais do que dizer o muito obrigado do fundo do coração, sim, é mais.
não isolando o muito obrigado, não isolando a oração, mas acrescentando. O que é gratidão? É mudança de olhar. No lugar de olhar para os problemas, olhar as bênçãos que tem na nossa vida. No lugar de olhar os obstáculos, olhar as oportunidades de crescimento que esses obstáculos nos oferecem. No lugar de olhar o que não está dando certo na nossa vida, olhar o que está dando certo. No lugar de olhar o que perdeu, vamos olhar o que ficou. Mudar o olhar. Mudar o olhar e olhar o que merece ser olhado. No lugar de olhar onde que os nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos entes queridos, onde que eles falharam e falham conosco, olhar o que eles fazem por nós. Com relação aos nossos pais, por exemplo, se eles erraram conosco, eles fizeram o que eles sabiam. Eles fizeram da melhor maneira que eles puderam. Eles fizeram o que eles conseguiam fazer, o que eles deram conta de fazer. E qualquer coisa que eles fizeram, eles têm que ser perdoados. E nós temos que ser agradecidos. Então, a mudança de olhar é não deixar, por exemplo, agora eu vou pegar pesado, porque é um aspecto da doutrina que eu tenho oportunidade sempre de trabalhar, que é a dor da perda, a perda de entes queridos. Porque a minha vida foi parar no filme As Mães de Chico Xavier, o filhinho que cai da bicicleta, é a minha história. Porque a gente está trabalhando nesse tema de vencer a dor da morte, não é de hoje, e eu percebo e vivi isso. Mudança de olhar é não deixar que a dor da partida de um filho seja maior do que a alegria da presença dos filhos que ficaram conosco. Isso é uma coisa complicada, porque quando um filho morre, aquela dor toma conta de todo o nosso interior. Mas isso só pode acontecer por um pouco de tempo. Depois a gente tem que dar conta de olhar para os outros filhos que estão ao nosso lado precisando de nós. E se não tiver filho nenhum precisando de nós, vamos fazer o que Jesus sugeriu a Maria. Eis aí o teu filho, e mostrou um filho alheio, mostrou João Evangelista. Então, ou vamos olhar os filhos dos outros. Então, a Márcia fala da importância da mudança de olhar, porque ela fala que nós temos que aprender a buscar as bênçãos, porque a vida nos dá sempre, olha essa frase, a vida nos dá sempre mais do mesmo. O que é isso? Se você reclama da falta de dinheiro, a vida te dá mais falta de dinheiro. Se você reclama da sua saúde, a vida te dá mais problemas de saúde. Por quê? Se você reclama da sua funcionária, a sua funcionária vai te dar mais problemas e preocupações. Por que que isso acontece? Ré significa duas vezes. Reclamar é clamar dobrado. É clamar duas vezes. E o que é clamar? Clamar é pedir com muita força. Eu clamo uma coisa, eu peço aquilo com todas as forças da minha alma. Então, reclamar, eu estou clamando aquilo para que aquilo aconteça de novo. Porque o nosso cérebro, o nosso inconsciente, ele não raciocina, não, ele executa. Ele executa a ordem sem raciocinar. Se você diz eu sou um burro, o seu cérebro te faz fazer um tanto de besteira, porque ele não raciocina, não. Fulano não é burro. Não. Você está avisando que você é e ele acredita e executa. Assim funciona o nosso inconsciente. E eu não sei aprofundar nesse assunto, mas já vi o suficiente e vivi o suficiente para ver que
clamar, é pedir com muita força que aquela coisa continue acontecendo. Então, imagina também pelo outro lado, quando nós agradecemos pelo que temos, há quem diga que nós devemos, inclusive, agradecer pelo que nós ainda não temos, porque o nosso cérebro vai entender que a gente tem e vai fazer aquilo acontecer. Tipo, eu agradeço a vida porque já consegui um emprego. E você começa a vibrar e andar e movimentar naquelas energias de vitória, de emprego, e a coisa acontece. É isso que os cientistas nos dizem. O cérebro te dá mais do mesmo. Por mais simples que isso seja, meus queridos, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E ninguém acredita, nem quase ninguém consegue acreditar que é tão simples colocar nossa vida nos eixos, numa caminhada legal. Existem mais de 300 versículos bíblicos onde a exortação é que a gente dê graças, renda graças em tudo dai graças. Eles estão nos dizendo dessa força do agradecer, do ser grato. Eles estão nos dizendo sobre isso há séculos e nós ainda não nos demos conta de colocar isso em prática. Então, ao praticar a gratidão, nós estamos dentro do nosso cérebro, estimulando áreas que produzem determinadas substâncias que geram prazer, alegria, amor, afeto. E aí a vida dá certo. Eu vou repetir. Ao praticar a gratidão, nós estamos dentro do nosso cérebro, dentro do nosso coração, que agora eles estão descobrindo que ele tem mais força de mexer nos campos eletromagnéticos do que o próprio cérebro. Se nós sentimos a gratidão, nós estamos trabalhando, produzindo substâncias extraordinárias. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, orai sem cessar, e em tudo dai graças, ele estava falando uma exortação, um convite a que tudo de bom comece a acontecer na nossa vida. Ele estava nos dando as condições para que tudo de bom começasse a acontecer nas nossas vidas. E a gente pensa, como é que eu posso dar graças em tudo? Como que pode? Se conhecemos as leis morais da vida e confiamos na sabedoria e no amor de Deus, sim, nós conseguimos dar graças em tudo, porque nós conseguimos ver a justiça de Deus, ver a proteção, ver que o acaso não existe. Então, nós vamos pedir a Deus que nos ajude a perdoar aos outros, perdoar a nós mesmos e desejar às pessoas que nos trazem dificuldades e problemas muito sucesso, muitas felicidades e muitas realizações, porque tudo isso vai ficar no nosso psiquismo. Nós vamos dar graças até às pessoas que nos fizeram mal, porque elas sempre, quando Deus permite que o mal nos atinja, é sempre visando um bem futuro. Sempre, jamais um mal vai nos atingir sem que aquilo seja para o nosso bem. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Então, quando alguém nos faz muito mal, a gratidão pelo que nos fizeram mal, porque nós vamos entender que aquelas pessoas estão na nossa vida por um imperativo da lei. É o que Chico Xavier me disse, e está numa cena muito marcante do filme As Mães de Chico Xavier, quando ele me fala, você perdoou a babá que deixou seu filhinho cair da bicicleta? Você devia ter agradecido. Opa, por quê? Porque ela fez com que a cruz que eu fosse carregar ficasse mais leve para mim.
E eu só pude entender isso quando eu comecei também a acompanhar o caso de um pai que esqueceu a filhinha no carro e ela morreu, filhinha de 3 anos. Então, esse pai daria tudo para a filhinha ter partido caindo da garupa da bicicleta da babá, em vez de partir por um esquecimento dele. Então, quando o mal de alguém nos atinge, essas pessoas são simplesmente instrumentos cegos da lei, melhorando as coisas para nós. E de uma maneira mais branda também, quando alguém consegue, assim, nos mostrar tanto desamor, né? Nos detestar, a gente pode dizer, graças a eles mesmo assim, a gente pode falar: olha, muito obrigado por me ensinar a me amar. Muito obrigado por me ensinar a ser feliz sem depender de você. Muito obrigado pela imagem tão negativa que você faz de mim, pois me leva a me analisar e ver que realmente não é por aí. Por quê? É interessante. Se alguém tem razão pelo que pensa de nós em termos negativos, se a pessoa tem razão, isso é um problema nosso. Mas se a pessoa não tem razão, esse é um problema de quem pensou. E isso me ajuda a ver quem realmente eu sou. Me ajuda a ver quem eu não quero ser. Se alguém me fizer uma maledicência, fala: opa, eu não sou desse jeito. Essa pessoa está pensando que eu sou assim, mas eu não sou assim. Então, que bom. Obrigada, obrigado, fulano, porque você está me mostrando o que eu já consigo fazer, o que eu não sou mais. Você está me mostrando, pela sua opinião tão equivocada a meu respeito, o que eu posso ser, o que eu não sou mais, mas principalmente o que eu posso vir a ser. O que eu posso vir a ser. Então, quando alguém nos faz uma crítica fundamentada, mesmo que doa, vamos agradecer aquela pessoa e vamos começar a trabalhar aqueles aspectos. E não fazer o que fazemos, que é nos justificarmos. O erro não tem justificativa. Opa, peraí, tá bem, ok, vou tentar consertar. Então, em tudo, dar graças, agradecemos até as doenças que estão simplesmente na nossa vida, pedindo disciplina, pedindo otimismo, pedindo cuidados, e nos mostrando o quão frágil pode ser o nosso corpo, que necessita de cuidados. Isso é que é mudança de olhar. Pensar nas coisas boas que ainda temos, inclusive o simples fato de ainda estarmos na vida física. Enquanto há vida, há esperança. Não importa em que situação a gente esteja, de doença, de enfermidade. Aí alguém pode pensar: se você, Célia, estivesse realmente muito doente, você não diria isso. Você não ia conseguir dar graças. Acho que nós íamos tentar, sim, dar graças, porque quem fala sobre isso foi Stephen Hawking, que tinha uma saúde péssima, todo debilitado em cima de uma cama. A medicina dizia que ele não passaria dos 30 anos, e ele dizia: enquanto a vida tem esperança, e passou e muito. Então, gente, se não tivermos motivo nenhum para agradecer, nós vamos agradecer por estarmos nesta encarnação, nessa existência, e sermos gratos a Deus por essa oportunidade, sermos gratíssimos a Deus pelo perdão que Ele nos ofereceu, porque a reencarnação é sinal que Deus perdoou os nossos erros no momento em que Ele nos oferece novas oportunidades reencarnatórias para refazer o caminho que trilhamos errado em algum momento do passado. E como é que nós vamos mostrar a gratidão a Deus? Como que se mostra a gratidão a Deus? Vamos falar agora dessa gratidão do ponto de vista teológico, né? Jesus
agradece aquelas mulheres. A psicóloga manda a gente praticar a gratidão, porque isso vai estimular nosso cérebro. A biologia traz também a sua contribuição. No momento que você muda o seu olhar, você reescreve a bioquímica do seu cérebro. Estou lendo agora um livro de, como é que é o nome dele? Bruce Lipton, um famosíssimo biólogo norte-americano. Ele estava participando do maior congresso online do mundo sobre saúde e cura, e ele então começa a falar coisas maravilhosas, tipo, no momento em que você muda o seu olhar, muda a sua percepção, você reescreve a biologia do seu corpo. Olha, tá vendo? Não há um determinismo genético. Os genes não mandam na nossa vida. Quem manda na nossa vida é a nossa postura, é a nossa maneira de olhar a vida. E a mecânica quântica está mostrando isso. E nós estamos todos ligados. Então, quando a gente percebe essa energia divina que permeia todo o universo e que, em Evolução em Dois Mundos, André Luiz chama de plasma divino, hausto do Criador, essa energia que está aí, que fez o apóstolo Paulo dizer: em Deus nos movemos e existimos como peixes no oceano, a gente vai parar, vai respirar e vai agradecer a Deus o seu amor, a sua luz e a sua presença estar neste fluido cósmico universal que, absorvido que seja por nós através da respiração, nós vamos acrescentar uma coisa extraordinária na nossa busca de saúde, de paz, de tranquilidade e de equilíbrio. Então, a gratidão é uma qualidade tão extraordinária que muitos de nós nem se dá conta, nem se dá conta do que a gratidão pode fazer por nós. E a medicina se debruça sobre esse tema agora para nos mostrar os efeitos das nossas atitudes positivas, a prática do bem, o socorro que pudermos agilizar para alguém, seria a forma mais eficaz de mostrar a nossa gratidão a Deus. Praticar o bem e movimentar esse bem em socorro das pessoas que nos rodeiam. Isso é a nossa forma de mostrar que estamos gratos a Deus. Porque desde os povos primitivos, desde os rituais da antiguidade, os seres fazem ou fazíamos oferendas a Deus. Primeiro, oferenda aos deuses, né? Na imaturidade espiritual, a gente fazia oferenda aos deuses, com rituais, com tudo mais. Depois, já não eram mais aquelas oferendas tão grotescas de animais, a gente oferecia frutas, verduras, flores, perfume. Depois a gente passou a acender vela na tentativa de mostrar nossa gratidão. E à medida que a gente vai evoluindo, vai aprendendo com Jesus, a melhor forma de mostrar a gratidão é a retomada da consciência do que realmente nós somos. A retomada da consciência de que o reino de Deus está dentro de nós. Esse reino da verdade, da plenitude, está dentro de nós. É isso que nós vamos caprichar na mudança de olhar para perceber a nossa gratidão. Marta, irmã de Lázaro, quando reclama com Jesus que Maria não estava ajudando, Jesus fala: ela preferiu estar aqui, ouvindo o evangelho,
do que mexendo na cozinha, do que atendendo às demandas da casa. Então, ela preferiu, mesmo que seja um comportamento não compreensível, buscar o reino de Deus que estava dentro dela. E para isso, a gente precisa de estar ligado. Então, se nós conseguirmos descobrir esse reino, se nós conseguirmos reconhecer a grandeza de Deus que dorme em nós, olha que coisa extraordinária. Se nós conseguirmos reconhecer as potencialidades da nossa alma, se nós conseguirmos reconhecer a grandeza de Deus que dorme em nós, nós vamos passar a compreender que é possível fazer eclodir essa luz desse reino, mas também é possível perceber que se o reino de Deus está dentro de nós, ele está também no nosso próximo, na pessoa que está do nosso lado. E vamos perceber que aquele nosso irmão de caminhada também é um ser divino. Nós somos seres divinos. Então, a maior gratidão a Deus é o reconhecimento de nossa natureza divina. E reconhecer a natureza divina significa que tudo nós vamos fazer para desabrochar a nossa luz, para amadurecer as sementes, que são as potências da nossa alma. Então, o processo nosso de espiritualização, ele passa forçosamente pelo desenvolvimento dessa nossa consciência, do nosso reconhecimento de quem somos nós. Somos seres divinos. E a expansão dessa nossa consciência é algo que tem que nascer lá de dentro de nós e caminhar em direção ao outro. Porque à medida que eu olho para dentro e me reconheço como ser divino e me expando em direção ao outro, eu estou buscando a minha plenitude e mostrando a gratidão a Deus. Então, meus queridos, era o que eu podia trazer para essa nossa reflexão de hoje, porque a grande maioria das pessoas que enchem os consultórios de psicologia e psiquiatria hoje estão deprimidos e eles é que dizem que a depressão deles é porque não conseguem ver um sentido existencial para a vida. E nós podemos, por meio dos estudos que os espíritos nos trouxeram, fazer nascer em nós esse entusiasmo em qualquer situação que a nossa vida tiver. A gente pode sentir esse entusiasmo pelo simples fato de existir. Porque o que significa a palavra entusiasmo? Significa estar com Deus. E o radical dessa palavra é um princípio grego, que no grego clássico significa possuído pelo divino, tomado pelo sagrado. Então, estar entusiasmado é se entregar inteiro ao sagrado. Estar entusiasmado é estar apaixonado pela vida, é não se sentir mortiço, abatido, desalentado, desanimado, sem viço, sem seiva. Estar entusiasmado é aqueles olhos apagados de uma pessoa que está totalmente desnutrida espiritualmente. Como é que a gente se nutre? A gente se nutre pelo gesto de gratidão no esplendor do amor que fomos capazes de sentir pela vida e pelo próximo. Este é o elemento de equilíbrio e de harmonia. Este é o ponto onde nós vamos encontrar a saúde física. Porque a Organização Mundial de Saúde já testou há dezenas de anos que a saúde depende desses fatores biopsíquicos sociais, que é todo esse conjunto que vai nos trazer
a nossa saúde plena e integral. Quem vive uma vida sem sentido, sem profundidade, estão perturbados emocionalmente e, por consequência, acabam perturbando a harmonia também do físico, do equilíbrio físico, né? Então, a gente vai percebendo que o grande sentido da vida é a nossa conexão com a força soberana da existência de Deus, a nossa conexão com a natureza, se é que Deus e natureza estão separados. Porque se entusiasmo é estar com Deus, é estar desconectado de Deus, é estar desanimado, é estar desentusiasmado, né? Então, nós vamos buscar essa conexão com Deus, no mais profundo que nós conseguirmos movimentar em nosso favor. Então, meus queridos, era isso que eu trouxe. Se vocês quiserem fazer perguntas, não sei como é que estão as coisas aí, Ricardo, eu me prostro à sua vontade.